aí, eu sou a Carol do Responde Aí. Vamos resolver um exercício sobre distribuição binomial? Vamos ler nosso enunciado. Em um pequeno restaurante gourmet, existem 4 mesas para os seus clientes. Com base no que vem se observando, a gerência sabe que todos os dias as 4 mesas serão reservadas e que a chance de comparecimento de alguém que tenha reservado uma mesa é sempre igual a uma mesma constante pezinho. O comparecimento de qualquer cliente é independente do comparecimento dos demais. A distribuição acumulada de X, número de clientes com reserva que comparecem, é, e aí ele dá essa tabela aqui pra gente, ok? E aí ele pergunta depois, qual o valor de P e qual a probabilidade de que, durante os 3 dias de um final de semana, em exatamente 2 desses dias, todos os clientes que fizeram reservas compareçam. Beleza, vamos começar então por essa letra B aí. Como é que a gente vai fazer isso? Olha, a gente sabe o que é o X, né? A própria questão falou pra gente que o X, essa variável aqui, é o número de clientes com reserva que comparecem e a gente tem todas as probabilidades acumuladas aqui do X. Beleza, mas para descobrir quanto vale P, a gente precisa de mais do que isso. A gente também precisa saber qual que é a distribuição probabilística desse cara, desse X, certo? Para descobrir isso, vamos primeiro analisar a reserva de uma mesa só. Na verdade, a gente tem 4 mesas, mas primeiro a gente vai olhar para uma mesa só separada, ok? Quando a gente reserva uma mesa, o restaurante lá tem uma mesa reservada. Quais são as possibilidades? O cliente que reservou, ele pode comparecer ou ele pode não aparecer, certo? Isso seria o quê? Um sucesso ou um fracasso. O sucesso aqui seria ele comparecer e o fracasso seria ele faltar. Quando a gente tem um experimento assim de sucesso versus fracasso, a gente tem o quê? Uma distribuição Bernoulli, certo? Mas lembra que eu falei que isso daqui é a análise de uma mesa só, separada? Que na verdade a gente tem 4 mesas? Então o que a gente vai ter é uma distribuição de Bernoulli 4 vezes. Quando a gente repete uma Bernoulli mais de uma vez, a gente passa a ter uma binomial, certo? E como X, ó, a questão falou pra gente isso daqui, que X é o número de clientes que comparecem, o X é justamente o número de sucessos, o número de comparecimentos dessa binomial. Então, a gente já pode falar que a nossa variável X vai realmente seguir uma binomial, já que a binomial é sempre dada pelo número de sucesso das repetições de Bernoulli. Mas quem que vão ser os parâmetros desse cara? Olha só, o Pzinho, que é a probabilidade de sucesso, a gente não sabe quem é, né? O enunciado fala pra gente que é sempre igual a uma mesma constante P, a probabilidade de comparecimento, já que o nosso sucesso aqui, novamente, é o comparecimento. E o outro parâmetro é o número de repetições que a nossa binomial vai ter. Como a gente vai ter 4 mesas, a gente vai estar repetindo a Bernoulli 4 vezes, as nossas repetições também vão ser 4, ok? Ok. Então, agora que a gente tem isso aqui mais definido, a gente pode pensar melhor em como descobrir o valor desse cara P, né? Antes disso, vamos também lembrar como é que é a cara da função de probabilidade da binomial. A gente viu lá na teoria que ela é dada por essa formulazinha aqui. N é o número de repetições e P é a probabilidade de sucesso, ok? Tá, mas e agora? O que eu faço? Olha só, agora a gente tem que usar o que a gente tem a nosso favor. Lembra que foi dada essa tabela aqui, com as probabilidades acumuladas de X? Vamos olhar para essa tabela e tentar descobrir a probabilidade de X valer alguma coisa. Por exemplo, se a gente quiser a probabilidade de X ser igual a 0. Olhando para essa tabela, como é que a gente descobre isso? Isso daqui é uma tabela de distribuição acumulada, então tem que ter cuidado. Mas a primeira coisa a fazer, ó, é a gente descobrir em quais desses grupos daqui de cima o X pode valer 0. É nesse daqui, certo? Nesse daqui o X pode ser menor, pode ser maior ou igual a 0. Então o 0 está englobado aqui nesse intervalo. Então aí a gente vai escrever o valor desse cara, desse grupo aí, que o X igual a 0 entra. Só isso? Não, porque são probabilidades acumuladas. Então agora a gente tem que subtrair desse valor o valor da probabilidade acumulada anterior a ele. Nesse caso, aconteceu dessa probabilidade ser 0. Então, realmente, a probabilidade do X ser igual a 0 vai ser o 0,0016. Mas sempre tem que fazer isso, porque às vezes vai acontecer de não ser 0, ok? Então, olha aqui. Agora, a gente tem a probabilidade de X igual a 0 e tem um valor. E a nossa fórmula é esse mesmo formatinho, ó. É como se aqui o nosso K, na verdade, fosse 0 e a gente vai poder igualar isso daqui, essa expressão toda. Esse valor, essa expressão toda, para K igual a 0. E quem que vai ser NP? A gente acabou de ver, ó, que o P a gente não conhece e o N vale 4.
Então, quem que vai sobrar aí desconhecido na nossa equação? Só o P, que é justamente o cara que a gente quer descobrir. Então, vamos escrever isso tudo aí, ó. Usando o N4, a gente vai ter essa combinatória aí de 4 e o K, né, que é 0, que é esse cara que está sempre dentro aqui do parênteses da nossa probabilidade. Agora, vezes a Pzinho, que a gente não conhece, então a gente deixa ele aí, bonitinho, sozinho. O K, de novo, é 0, então P elevado a 0, vezes 1 menos P, de novo, que a gente não conhece. E agora, N menos K. Então, vai ser o 4 menos 0, ok? Isso daqui tudo a gente acabou de ver que tem que valer 0,0016, correto? Então, olha só, isso daqui a gente vai ter uma combinatória que vai valer 1, certo? Isso daqui vai valer 1 também. Então, só vai ficar com 1 menos P elevado a 4, né? Que esse menos 0 aqui não faz diferença. Então, olha aqui no que a gente vai chegar. 1 menos P vai ser igual, a gente vai passar essa raiz elevado, né? Na verdade, a 1 quarto aqui, vai ser uma raiz quadrática. E aí, a gente vai ter que 1 menos P é igual a 0,2, então P vai ser igual a 0,8, ok? Achamos o valor de P. Agora, vamos então para a nossa letra C aí da questão. Como é que a gente vai fazer ela? Ela parece mais complicada. Vamos analisar então. Ela pede a probabilidade de que em 2 dos 3 dias de fim de semana todos os clientes compareçam. Então, vamos pensar que nem a gente pensou lá no início. Ao invés de olhar os 3 dias de semana de uma vez só, vamos olhar para um dia da semana só. Se a gente olhar para um dia, o que a gente vai ter? Pode ser que todos eles compareçam, ou não, né? Então, pode ser que a gente tenha ou um sucesso, que seria todos os clientes comparecerem, ou um fracasso, que seria nem todos comparecerem. Então, ó, ampliando agora isso daqui, a gente acabou de ver que esses experimentos são experimentos de Bernoulli. Então, ampliando isso daqui para os 3 dias, a gente vai ter repetições dessa Bernoulli. Então, a gente vai ter, de novo, outra distribuição binomial. Certinho? Mas agora, a gente vai ter que criar uma VA, essa VA não vai ser dada pra gente, que represente os sucessos dessa binomial. Como o sucesso aqui são todos comparecerem em um dia, a nossa VA vai ter que ser isso, vai ter que ser o número de dias que todos os clientes comparecem. Então, a gente sabe que esse cara aqui vai seguir uma binomial, mas quais vão ser os parâmetros dela? O P seria a probabilidade de sucesso, mas a probabilidade de sucesso aqui é de todos comparecerem. Então, quem que vai ser esse cara? Todos comparecerem é quando as 4 reservas, tem gente que aparece lá na hora e fala, eu fiz uma reserva. Então, vamos ver qual que vai ser a probabilidade das 4 reservas comparecerem. Então, é a probabilidade do x ser igual a 4. Agora, a gente tem que usar aquela tabela lá que foi dada. Como a gente acabou de ver, para calcular probabilidade desse tipo, tendo a tabela de distribuição acumulada, a gente vai fazer o valor que o x vale 4, aqui no caso é o 1, menos o valor anterior, então que é o menos 0,5904. Isso daqui dá pra gente 0,4096. Então essa aqui é a probabilidade de todos comparecerem, que é justamente o sucesso dessa nossa segunda binomial aqui. Então o Pzinho vai ser esse cara. Só isso? Não, agora a gente tem o N também, que são as repetições. Como a gente tem 3 dias, nossas repetições vão ser 3, ok? Então, agora que a gente tem aí a nossa distribuição mais certinha, com os valores dos parâmetros, a gente pode calcular o que foi pedido, que é o de em 2 dos 3 dias do fim de semana todos os clientes comparecerem. Então, a gente quer que o número de dias que todos os clientes compareçam seja igual a 2. Lembrando, de novo, a cara da função aí de probabilidade da binomial, a gente pode só aplicar os valores, ó. Lembrando quem é o P e quem é o N no nosso caso, a gente acabou de escrever. O K agora vai ser o 2, é só a gente substituir. N é 3, aqui fica 2, vezes a probabilidade de sucesso, que é 0,4096, elevado a 2, 1 menos agora 0,4096 de novo, elevado a 3 menos 2, certo? Isso daqui, abrindo essa combinatória, fica 3 fatorial sobre 2 fatorial, 1 fatorial. Isso daqui vai ficar o 4096 ao quadrado, vezes 0,5904. Isso daqui dá pra gente 0,2972. Essa daqui, então, é a probabilidade de em 2 dos 3 dias todos os clientes comparecerem. Esse vídeo te ajudou? Responde aí!